Bom dia, pessoal, meu nome é Ivan, falo aqui da Bahia, micro-região de Irecê, em pleno sertão da Bahia, né? Falo da cidade de Presidente Dutra. Estou fazendo esse vídeo aqui com o objetivo de mostrar a minha experiência inicial, na formação de tutor vivo para pitaia. No caso estou usando a moringa, né? Com o objetivo de ser usada como tutor vivo. O objetivo é enviar esse vídeo para o Pitaieiros em Foco, né? Com o intuito de contribuir, dar alguma contribuição com Pitaieiros em Foco, né? Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, né? Dê seu like para difundir o canal. Vou mostrar para vocês aqui, a minha cidade ela é a capital da pinha, a capital mundial da pinha. Aqui é um cultivo de pinha. Ela foi podada há pouco tempo. Infelizmente, devido à falta d'água, nós estamos perdendo muito, está diminuindo muito a área de cultivo da pinha aqui em Presidente Dutra. Então a gente está começando a tentar uma outra alternativa, que é a pitaia. (31 de março de 2020). Estamos aqui conduzindo a poda de formação da moringa para depois servir como tutor para a pitaia. Estou realizando 2 tipos de poda. Em um tipo eu já aproveito as primeiras galhas que servirão como suporte nas plantas que tem já as galhas, né? Nas outras plantas que não tem ainda, aí a poda é mais radical ainda. Eu podo 100% esperando a brotação. Com fé em Deus, daqui a 6 meses aproximadamente a gente já vamos conduzir o plantio de pitaia aqui usando essa moringa como suporte. Então, pessoal, essa é aquela planta que eu relatei, que eu mostrei a poda no dia 31 de março, tem aproximadamente 20 dias, né? Nessa opção de poda aqui, bom, eu cortei o caule, mais ou menos a 1,60 m, deixei uma copa parcial, removi todos os brotos também do caule até o chão, e deixei 3 brotos que já existiam na planta, só que esses brotos eu podei aqui, mais ou menos 25 a 30 centímetros. Bom, o que eu pude perceber, o que eu pude observar, podei esses 3 brotos que já existiam na planta, pude observar que muitos brotos novos surgiram, né? Muitos brotos novos surgiram, não só aqui na copa que deixei, mas também aqui ao longo do caule. Só que esses brotos novos que surgiram aqui, já removi, né, no caule, porque não interessa. Removi alguns dos brotos novos que surgiram aqui também, na parte que deixei, e percebi que o diâmetro dos brotos que deixei aumentou, mas não aumentou tanto assim, né? Intermediário. Talvez até porque a planta usou boa parte da energia para o surgimento dos brotos novos, né? Digamos assim que tenha sido uma poda que me deixou mais ou menos satisfeito. Só não me deixou mais satisfeito porque o diâmetro dos brotos que eu deixei não aumentou tanto, né, quanto na outra opção que vamos ver daqui a pouco. Aqui é aquela planta que eu fiz a poda radical, né? É possível ver aqui a angulação. Ela brotou também, os brotos novos que surgiram aqui ao longo do caule eu já removi, né? E os brotos, como a poda foi radical, os brotos estão novos, bem novos ainda. Observando mais uma vez que a angulação entre o caule e os brotos novos é uma angulação pequena, né? Olha aqui, entre o caule e o broto novo é muito fechado o ângulo. Isso vai, do meu ponto de vista, dificultar
para se colocar se encaixar os cladódios aqui futuramente, né? Um outro ponto negativo é o atraso, né? Enquanto as outras plantas que eu deixei a copa parcial já estarem bem desenvolvidas, essa aqui está começando a se desenvolver, os brotos estão muito novos ainda. Então são duas desvantagens da poda radical, do meu ponto de vista, que é a angulação fechada entre os brotos novos e o caule, o que desfavorece futuramente para se encaixar os cladódios, né? Mais uma vez aqui, e o atraso na planta, isso que eu observei. Então, pessoal, uma terceira forma de poda também foi feita, eu esqueci de relatar. Como foi essa opção de poda? Eu cortei aqui o caule na altura aproximada de 1,60 m. Ao longo de todo o caule também eu tirei, né? E deixei os brotos que já existiam na planta. No caso aqui são 4 brotos. Esse aqui e esse. Só. Não cortei os brotos. Na outra planta lá, vocês se lembram que eu cortei mais ou menos com uns 25 centímetros aqui. Aqui, aproximadamente. Nesse caso não, nesse caso eu deixei a copa parcial e não cortei os brotos. Os brotos que já tinham na planta na época da poda. O que eu pude observar? Eu pude observar que o calibre dessas galhas, desses brotos que já existiam na planta, aumentaram muito. Aumentou muito mais do que nas outras opções de poda, né? E além disso, mantiveram um ângulo bom, muito bom, para servir de apoio para os cladódios depois. A angulação entre o caule e o broto é uma angulação que em alguns casos, como esse aqui, chega próximo a 90 graus, né? Depois eu posso tranquilamente apoiar os cladódios aqui. Então assim, fiquei muito satisfeito com essa opção de poda aqui, né? Muito satisfeito mesmo. Observação, praticamente não surgiram brotos novos aqui. Praticamente não surgiram. Os brotos que eu deixei, eles cresceram, né? Então assim, uma evolução muito grande do diâmetro dos brotos. Muito bom. O que eu não faria? Quais as podas que eu não faria? Eu não faria poda radical, como fiz nessa planta aqui. Por quê? Angulação muito fechada entre o caule e os brotos novos. E atraso na planta também, né? Também não faria esse tipo de poda, de cortar os brotos da planta logo na primeira poda, porque o diâmetro não cresce tão rápido assim. Então, qual seria a minha opção de poda hoje? A melhor opção do meu ponto de vista seria essa poda, essa que eu estou mostrando aqui agora. Como ela foi feita? Deixando uma parte da copa da planta, deixando os galhos, os brotos que já existiam na planta na época da poda. Por quê? Eu optei por esse tipo de poda aqui, porque o calibre dos galhos, das galhas que ficaram, aumentou muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Então assim, eu faria essa forma eu optaria por esse tipo de poda, né? Além dos brotos aumentarem muito rápido o diâmetro, eles permaneceram com uma angulação muito favorável, quase 90 graus aqui, ó. Angulação aqui muito boa, para que futuramente possa se acomodar os cladódios aqui. Optaria por essa forma de poda. Podar a planta aqui, 1,60 m, podar todo o caule até o chão e deixar essa copa parcial com os brotos que já existem na planta. A partir de agora, eu vou podar os brotos também, já que eles estão com calibre bom, né? Vou podar aqui com 25 centímetros mais ou menos, para que comece a sair mais brotos, para que a planta tenha mais galhas no futuro. Mas só agora, aproximadamente 20 dias depois de eu ter feito a poda inicial. Só agora que eu vou podar os brotos que já existiam na planta. O calibre aumentou muito. Então essa
É a melhor forma, do meu ponto de vista aqui, né? Na minha experiência pessoal aqui, com a pitaia, ou com a pitaia não, com a moringa. Um caso óbvio aqui, um caso claro de diferença entre o aumento do diâmetro das galhas. Essa aqui eu deixei, mas eu podei ela aqui, ó. Olha o diâmetro dela. Já essa outra aqui, eu não podei. Eu deixei ela crescer naturalmente. O que ocorreu? O diâmetro dessa aqui está bem maior que dessa aqui. Isso com 20 dias de poda. Detalhe, provavelmente essa aqui estava bem mais fina do que essa, na época da poda. Por isso podei essa e essa não. Olha como está. Então agora sim, depois, hoje é dia 20 de abril, né? 20 de abril. Já tem aproximadamente 20 dias que eu fiz essa poda. Como os brotos que existiam na planta, né, aumentaram bastante o calibre, nesses dias, né, aproximadamente 20 dias já que eu podei a planta, agora sim eu vou pensar em podar aqui os brotos, né, mais ou menos 25, 30 centímetros, com o intuito de sair galhas novas na planta, para que a planta fique com mais galhas, mais brotos. Mas assim, só agora, depois de 20 dias aproximadamente, em que o calibre dos brotos aumentou muito. Então agora sim, eu vou podar, cortar aqui então, pessoal, mais ou menos. Como eu faço a poda na moringa, né? Aqui é uma moringa que tem mais de 4 meses, 4 a 5 meses de plantada, 3,5 metros de altura. A poda é feita assim. No caule, eu removo todas as brotações. Observa aqui a altura que eu vou deixar do caule. No caso aqui, essa é a melhor opção. 1,60 m. Vou deixar algumas galhas já da própria planta. Como eu faço? Eu seguro acima do corte e serro aqui. Passa a próxima. Sempre segurando acima, para ela não cair e danificar o resto do caule. Continuo aqui, a parte mais baixa da planta. Pronto. Nessa altura aqui, tem quatro brotos da própria planta. Esse e esse. Como eu expliquei antes, esses brotos aqui eu não vou podar eles. Inicialmente eu estava podando aqui. Vou deixar que eles cresçam porque eles vão aumentar muito o calibre. Daqui a 20 dias, 25 dias, aí sim. Ele vai aumentar muito o calibre, eu venho e podo com uns 25 centímetros aproximadamente. É isso aí, pessoal. Só uma observação. A máscara aqui é porque tem outras pessoas aqui comigo, então hoje a gente tem que estar tendo o máximo de cuidado. Okay. Agora que os brotos, né, estão com bom calibre, que já tem mais de 20 dias que eu podei, aproximadamente 20 dias que eu podei essa planta, agora sim eu vou podar esses brotos a fim de que novas ramificações ocorram, a fim de que novos brotos surjam, né? Agora eu vou fazer isso por quê? Porque o calibre deles já aumentou bastante. Deixando aqui mais ou menos 25 centímetros. O alicate não está muito bom, por isso eu estou fazendo primeiro isso aqui. Pronto. Agora, essa é a segunda fase da poda.
Eu tenho algumas considerações finais a fazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar o seguinte, pessoal. Eu não estou propondo uma forma exclusiva para a poda de condução da moringa, né? Não existe só essa forma de poda, não existe só essa forma de condução para a poda de formação dela, com o objetivo de usar como tutor vivo. Existem outras alternativas, muitas outras formas de pensar, né? Inclusive, há pouco tempo, um colega postou uma outra forma, uma outra alternativa para podar a moringa, que eu achei muito interessante também. Então, só explicando aqui, eu só estou passando a experiência pessoal minha. Eu só estou passando as observações que fiz com essa experiência que eu estou tendo agora em podar a moringa. Uma segunda observação é o seguinte: eu tirei conclusões iniciais, né? Porque estou começando agora com a formação dos tutores. É normal que daqui a 8 meses, ou 10 meses, ou um ano, depois que a moringa estiver formada, o tutor estiver formado, e a pitaia no tutor já, provavelmente novas conclusões surgirão. É assim que funciona, né? A gente vai trabalhando, vai observando, e a partir das observações é normal que surjam outras conclusões, ok? E por último, gostaria de parabenizar ao canal Pitaieiros em Foco, parabenizar os seus administradores, o Bolívar e ao Damoro, pela iniciativa, né? É de muita utilidade para todos nós que buscamos conhecimento, né, na área do cultivo da pitaia. Agradecer também a todos os colaboradores. Tem colaboradores muito capacitados que contribuem, né, para passar informações importantes para o canal Pitaieiros em Foco. Tenha boa vontade de passar informações, principalmente para a gente aqui que não tem muito conhecimento, não é da área, não tem muito conhecimento. Então, um abraço a todos e boa sorte com a pitaia aí. Até outro dia. Até mais.